Olá, meu nome é Clérice. Atualmente eu atuo como professor de informática na Escola Infinity Educação. Até o ano passado eu atuei também em aulas de informática educativa em turmas de 1º ao 5º ano do ensino fundamental aqui na cidade de Santa Maria do Herval. Oi, eu sou a Aline, sou professora, sou formada em letras, português, inglês e literatura e já trabalho há 10 anos nessa área. Atualmente eu dou aula de língua portuguesa. Oi, meu nome é Melina, eu sou professora de matemática numa escola estadual no município de Caxias do Sul. Desde criança eu sempre gostei muito de estudar e também de ensinar. Sempre que os meus colegas tinham alguma dificuldade eu tentava ajudá-los com a matéria. Quando eu era criança eu queria fazer oceanografia. Só que essa é uma área que não tem muito mercado e eu não me via com muito futuro nela aqui em Caxias. E aí, por influência familiar e pelo gosto do estudo, eu optei por uma licenciatura. Foi então que eu fiquei sabendo que tinha um Instituto Federal aqui em Caxias do Sul com um curso de licenciatura em matemática. E eu me inscrevi, fiz o vestibular e fui aprovada. Nesse curso, eu participei de projetos de extensão, de ensino e de pesquisa. E por meio deles eu fui me envolvendo com a realidade da docência, com métodos e recursos para o ensino e acabei pegando gosto e realmente querendo atuar com isso. Terminei o curso, me inscrevi nos contratos temporários do Estado e comecei efetivamente a dar aula. Olá, meu nome é Lourdes, sou professora da Rede Municipal de Ensino aqui em Bento Gonçalves. Sempre me envolvi com línguas, gosto muito, adoro línguas, mas sempre trabalhei em empresas direto com fornecedores, com clientes alemães principalmente. Então sempre tive esse gosto por línguas e sempre tive um prazer especial em ensinar. É difícil dizer qual foi o ponto da virada, aquele em que eu me percebi como professor, mas eu posso dizer por mim que isso foi uma construção em 3 momentos da minha vida. O primeiro momento, na 4ª série do ensino fundamental, onde eu tinha um colega que estava com dificuldade em algumas disciplinas, eu acabei frequentando mais a casa dele, ajudando ele com os temas de casa e também com algumas disciplinas que ele tinha dificuldade. O resultado foi de que ele melhorou bastante, ele passou de ano e tanto ele, a mãe dele, quanto a nossa própria professora acabou atribuindo essa melhora a essa minha ajuda. Um segundo momento foi já quando eu tinha entre 17 e 18 anos, depois de ter feito o meu primeiro curso de informática, que na escola onde eu fiz esse curso tinha um programa de estágio, e esse programa de estágio ele já era na intenção de formar professores para essa própria escola. Daí eu entrei nesse programa de estágio e foi nesse momento em que eu tive pela primeira vez a experiência de ter uma turma à minha frente e atuar como professor. Nesse momento foi o momento em que eu percebi que essa carreira realmente era a que eu queria seguir. E a história de como eu me interessei por isso, ela é bem interessante, porque eu comecei, na verdade, interessada em fazer um curso de tradutor e intérprete. E quando eu fui fazer esse curso, a minha ideia era trabalhar em empresas onde eu pudesse usar esse conhecimento como tradutora. Mas, na verdade, o curso ele era focado em educação. E aí ali começou a despertar o meu interesse, eu acabei fazendo o curso e fazendo magistério. E depois eu fui fazer letras, né, através da Universidade Fevale. Me formei em 2006. E naquela época a tecnologia ela não era uma coisa muito comum como hoje em dia. Na minha graduação, eu participei de projetos de extensão onde eu era monitora de alunos com deficiência visual. Eu atendi alunos desde os anos iniciais, os mais pequenininhos, até o ensino superior. Nessas monitorias, nós utilizávamos recursos manipulativos que eram um apoio para os alunos que têm essa deficiência visual conseguirem acompanhar as explicações, um recurso tátil. E também os recursos tecnológicos, que os auxiliavam bastante na questão de compreensão e reconhecer o conteúdo que era trabalhado. Então eu fui percebendo a importância desses recursos para o ensino. E também por estar numa era já tecnológica e gostar muito de tecnologia, estou sempre conectada, participo de várias redes sociais e os meus alunos também. Então eu percebi a necessidade de utilizar isso em aula e de que essa seria uma forma de
atrair os meus alunos, de ter mais a participação dele e tornar as minhas aulas mais dinâmicas. Eu criei com eles um grupo no Facebook, uma época, para disponibilizar questões, mas infelizmente essa experiência não foi muito boa. Alguns alunos não tinham Facebook, eles acabavam não acessando, acabou dando alguns conflitos e eu vi que esse não seria um caminho que funcionaria na minha escola, com aqueles alunos. Quem sabe, nesse momento, poderia funcionar. Mas a questão de trabalhar em aula com programas, no meu caso de matemática como GeoGebra, torna a visualização dos conteúdos muito mais próxima dos alunos. Eles conseguem perceber melhor o que a gente está construindo e ainda podem manipular, usar um recurso que eles gostam, que eles conhecem e que por vezes dominam muito mais do que eu mesma. E por isso eu também vou estudando e tentando aprender para poder ensinar eles. Em 2009 eu resolvi voltar para a universidade para fazer o curso de letras e em 2014 me formei. Comecei então a minha carreira no município, aqui na cidade. Fiz um concurso, fui nomeada somente no ano passado, então a minha carreira é bem recente. Mas sempre tive uma inquietação muito grande com relação à forma como as aulas se desenvolvem. Questionando muito aquela questão do ensino tradicional, daquela aula tradicional. E sempre pensei me questionei como eu poderia mudar a minha aula, inserindo alguma coisa a mais. É claro que as escolas têm um problema de estrutura, não tem muitos laboratórios de informática, a conexão com a internet é bastante ruim. Então tudo isso são barreiras que a gente enfrenta para poder mudar um pouco a nossa prática pedagógica. Eu comecei a fazer o curso de mídias na educação pela URGS e isso me ajudou muito com relação a ter ideias de como inserir essas mídias nas aulas, mesmo com uma falta de estrutura grande nas escolas. Isso está me ajudando muito e eu noto que os alunos se interessam muito mais pelas aulas quando a gente faz com que eles acessem um computador, acessem a internet e mesmo apresentando PowerPoint, eles já mudam a postura deles diante da aprendizagem. Eles se motivam e se interessam muito mais. Mas mesmo assim houve um intervalo de tempo entre a minha mudança de São Paulo para o Rio Grande do Sul, que eu considero esse terceiro momento em que eu realmente bati o martelo em que eu seria professor. Nesse momento em que eu vim para o Rio Grande do Sul, eu fiquei então afastado quase 2 anos de dentro de uma sala de aula, até que eu voltei a trabalhar como professor em escolas de informática novamente, numa cidade aqui próxima, cidade de Dois Irmãos. Eu trabalhei nessa escola até o ano de 2005, e acabei recebendo uma proposta de trabalho aqui em Santa Maria do Herval, também na área de educação, para vir para essa cidade. Então eu vim para cá, encabecei um projeto aqui de formação e qualificação em informática que dura até hoje, e nesse meio tempo eu acabei caindo no sistema tradicional de ensino e assumi algumas turmas de 1º a 5º ano em informática educativa. Nesse momento eu percebi que, como eu vinha de um setor que era altamente ligado à tecnologia, à informática, principalmente por causa desses cursos profissionalizantes dessa área, eu senti muita dificuldade em inserir essa mesma metodologia de didática de ensino, mais no ensino mão na massa, mais usando metodologias ativas, com o uso do computador e outros tipos de mídia, e senti uma dificuldade em inserir esse cenário dentro do ambiente tradicional de ensino. Quando eu comecei, a gente mandava um e-mail e demorava, e era uma coisa assim bem interessante, porque era uma novidade para todo mundo. Depois veio as redes sociais, o primeiro que eu participei foi o Orkut, né? Mas dali em diante os meus alunos começaram a mudar e começaram a migrar para uma era tecnológica. No início não se sabia muito bem como trabalhar com a tecnologia dentro da sala de aula, houve muita polêmica em relação ao uso do celular, de que maneira a gente poderia usar isso sem afetar a aprendizagem.
e ele era um monstro para muitas pessoas, muita gente não conseguia compreender que era um ganho para a educação. Então eu comecei a ter mais interesse. Bem no início nós projetávamos através de um projetor na tela, depois foi evoluindo, começamos a trabalhar com PowerPoint. Eu lembro que bem no início, na época que eu ainda estudava e fazia a faculdade, tinha uma equipe técnica somente para ir na sala de aula montar quando o professor queria utilizar um projetor, montar um PowerPoint, passar um vídeo, coisas que hoje qualquer pessoa, inclusive as crianças, fazem, né? E aí veio a era do toque na tela. Foi um boom muito grande e esse boom ele veio para contribuir. Eu acredito que o professor ele precisa sempre estar disposto e aberto com a sua mente para as novas possibilidades. Não significa que um livro didático não vá ser importante na sala de aula em determinado momento, mas a importância mesmo é que o professor ele seja flexível, que ele sente, que ele planeje, que ele pense como ele quer trabalhar na aula dele, que ele envolva os seus alunos. E a experiência que eu tive dentro da sala de aula, nesse meu trabalho, foi interessante porque eu percebi que conforme eu planejava o uso de certas ferramentas e recursos tecnológicos das minhas aulas, os alunos se interessavam mais, os alunos acabavam ficando mais próximos uns dos outros por estarem organizando seus trabalhos e precisarem pensar para montar. E tudo aquilo que é feito com planejamento prévio, analisando a real forma de evoluir no seu aprendizado, no seu conhecimento, não só pegar um filme, colocar na sala de aula, pegar porque quer passar um tempo, ou simplesmente colocar o conteúdo em PowerPoint, colocar lá no quadro projetado para o seu aluno copiar. Isso não é o uso das mídias, isso somente vai trazer uma aula que poderia ser copiada de um livro. Mas quando tu projeta alguma coisa e utiliza de maneira diferente, aonde que se abrem novas possibilidades, novos universos de uso desses recursos, a aula se torna mais rica e o aluno mais interessado. Então, gente, a tecnologia ela pode ser um grande aliado do professor, mas a gente precisa estudar, a gente precisa saber como usar. Não basta querer usar a tecnologia como mera forma de reprodução. Nós temos que pensar em mudar a nossa aula, sair do tradicional um pouco para tentar tornar ela mais atrativa. Eu penso na questão de como fazer isso todo dia. Então, eu penso que a gente tem que primeiro preparar o aluno para lidar também com essa questão. A internet oferece uma enorme quantidade de informações e os alunos muitas vezes não têm como lidar com isso, então fica uma coisa superficial. Então eu acho muito importante que o professor trabalhe com os seus alunos também a questão de o que eu devo, o que eu posso, como que eu seleciono as informações que eu tenho na internet e como lidar também com falsas informações e tal. Acho muito bacana, acho que precisamos colocar as mídias na nossa prática pedagógica, mas antes disso, preparar um pouquinho o nosso aluno para saber lidar com essa enorme quantidade de informações e aí, a partir daí, fazer um bom trabalho com as mídias em sala de aula. Através do curso de mídias, trabalhar o estudo da literatura, trazendo as tecnologias ao favor da aula do professor e fazendo com que o aluno tenha mais conhecimento e maior aprendizagem. E como eu falei antes, com um dedo, um toque na tela, o aluno pode trazer o mundo para dentro da sala de aula. E toda e qualquer dúvida ela pode ser sanada instantaneamente. Então, por isso que o professor ele tem ao seu lado algo muito importante, algo que pode acrescentar na sua fala e no seu ensinamento, para que o seu aluno ele tenha maior rendimento, maior aprendizagem e também muito mais interesse dentro da sala de aula. E aí então, nesse meio tempo, eu obtive minha formação superior e desde lá eu venho tentando inserir cada vez mais
metodologias ativas, inserir cada vez mais o uso de mídias, o protagonismo do aluno no seu próprio aprendizado. E eu acho que é para esse caminho em que a educação vai acabar seguindo inevitavelmente. Então, o que eu tenho, por exemplo, de sugestão é que a gente tente ver o sistema de ensino atual ou o que veio de anos atrás como realmente ultrapassado e que a gente precisa fazer algumas mudanças e inserir o uso de mídia, o uso de tecnologia, o uso da internet, o uso de dispositivos móveis, smartphones, tablets, notebook, computadores, tudo isso é imprescindível para que a gente consiga modernizar a educação e tornar a educação mais atrativa para os alunos, colocar o aluno como elemento central no processo de ensino-aprendizagem, fazer com que ele desenvolva mais autonomia, mas tudo isso tem que ser pensado de forma a modernizar e a tornar o sistema de ensino e o ambiente escolar melhor para os alunos, que são o nosso principal objetivo final como professor. O nosso desenvolvimento desses alunos é o nosso objetivo. Então, a minha sugestão principal é que se invista então em formação de professores, em equipar as escolas e a colocar novas metodologias de ensino dentro da sala de aula para que a gente faça gradualmente a mudança de 100% aulas expositivas para uma mescla entre aulas expositivas, entre sala de aula invertida, entre mão na massa, a educação baseada em projetos, enfim, existem possibilidades de modernizar a educação, é o que mais tem hoje em dia à nossa disposição. Basta que a gente adapte todos esses sistemas à nossa realidade, à nossa comunidade escolar. Então essa é a minha visão que eu tenho hoje da educação, que eu acho que deve, a partir de então, a gente conseguir modernizar bastante e melhorar todo o sistema de ensino para melhorar o futuro dos nossos alunos.